Eu não vou poder ficar. De forma alguma, reverendo. De jeito acho que nenhum nós- estamos quebrando o quinto mandamento. Sim, Pelo contrário. Estamos Eu acho que nós poderíamos. entendendo que o Estado está quebrando, ele sim, o quinto mandamento, Certo. ao tratar os inferiores, né, nós, cidadãos, né, com o indevido cuidado. Não estamos cuidando devidamente daqueles a quem foram conferidos a ele. Nós somos conferidos por Deus a eles. Certo. Então, ainda não há absolutamente nada em nossa fala, nenhuma ocasião que se mostrasse alguma quebra do mandamento. Pelo contrário, nós estamos falando, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, né, a Timóteo, no capítulo 5, Sim. aos mais velhos, como se falássemos aos nossos pais. Sim, verdade. E entendemos que o Estado, que os governantes são como os pais para nós. Sim. E estamos sendo respeitosos com eles. Estamos dizendo, olha, pai, o senhor está indo além daquilo que lhe foi conferido. Sim. Então, nós temos um pai acima do senhor, né, e importa obedecer a esse pai em primeiro lugar. Sim. Então, de maneira nenhuma, estamos violando aqui, né, João Calvino nas Institutas, livro 4, capítulo 20, diz que quando há ocasião em que o magistrado maior interfere na vida individual, na esfera individual, então nós podemos apelar para magistrados menores para que eles intercedam e falem. Então, nós nem aqui estamos falando sem buscar um caminho que é o caminho melhor, o caminho adequado, o caminho político e o caminho jurídico. Nós estamos fazendo coisas exatamente que se esperaria de um cristão. Não há revolucionários aqui, pelo contrário, há pessoas cientes das suas responsabilidades. Nós estamos procurando o caminho político, né? É na ágora, né? Na praça pública que nós apresentamos nossos anseios, nossas falas, né? É o caminho, né? O caminho jurídico. Né? Agora, nós falamos aqui, claro, né, a expressão que causa mais choque, Adriano, e eu tenho para mim que os colegas também concordam, é desobediência civil. Né? É bom lembrar que a desobediência civil vem quando leis injustas são aplicadas. Então, nós não devemos obedecer leis injustas, e especialmente quando tais leis conflitam com a lei maior, a lei divina. Né? Cravada em nosso coração, cravada na consciência, alguns chamam de direito natural, mas nós chamamos de lei divina, cravada em nosso coração. Então, a desobediência civil existe quando o Estado quer arrogar para si o lugar daquele que é o legislador maior, do próprio Deus. Aí, então, nós temos que dizer ao Estado, não, nós só temos um Senhor, e a ele nós nos curvamos, entendeu? Então, a nossa fala aqui, aqueles que vêm depois da reunião com a deputada, nós estamos procurando o caminho político, ou seja, alguém ecoe nossas vozes lá dentro. Né? Nós temos uma deputada que pode fazer isso. Outros deputados também, especialmente deputados cristãos, que estão sendo coniventes com o que está acontecendo no nosso Estado. Que mentalidade é essa de um deputado cristão com uma mentalidade subserviente ao Estado, dessa maneira? Não, aí sim, nós temos que exigir desses também que se posicione de maneira que a sua fé seja pública. Né? Então, nós estamos aqui cientes do que estamos fazendo, procurando o caminho correto. A desobediência civil, ela existe se aquilo que o Estado está colocando conflita com os valores maiores, eternos, os valores que nós assumimos ser do nosso único, o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, esse é o nosso recado. Sem microfone. Sem microfone, Adriano. Okay. Adriano, sem microfone. Agora. Eu concordo, pastor. Agora. Gaspar, vamos manter esse tema aí que você está tratando. Fernando, ele ia falar alguma coisa. E daí, eu quero dar a voz a Fernando aí. Ele foi o cara que ficou mais calado aqui, não sei porquê. Minha net caiu, minha net tinha caído e eu fiquei sem poder voltar assim, eu não sei o que aconteceu, que minha net caiu. Para voltar foi um trabalho. Não, eu ia apenas dizer que né, que ela estava obedecendo a uma autoridade suprema, que seria, no caso, pegando o gancho da presidência da República. De fato, é muito melhor dizer que nós estamos obedecendo ao Senhor, de fato, né? Sim. Estamos com nossa consciência cativa a Ele. Sim. Né? É independente, a gente não vai conflitar decretos, né? Porque o conflitar decretos seria uma briga política. Sim. E é justamente isso que a gente não está fazendo. Uhum.
A gente quer mostrar justamente nossa obediência a Deus, a nossa consciência cativa ao Senhor, né? Dentro daquilo que nós entendemos. Porque ninguém aqui está dizendo que nós devemos, domingo, abrir as igrejas. Ninguém está dizendo isso, nesse aspecto. O que nós estamos dizendo é que nós temos que lutar e cuidar e sermos vigilantes em relação à nossa liberdade. Sim. E tomarmos passos mais agudos, né? Passos mais largos na defesa das nossas liberdades. Né? Então, assim, a gente não está querendo uma coisa apenas para nos afirmar. Né? Nós não estamos querendo nos afirmar diante do Estado. Né? Veja, nós temos aqui a nossa prerrogativa. Não é isso. Nós, ao contrário, estamos querendo mostrar ao Estado que nós, como disse o pastor Gaspar, 2 vezes ele repetiu, e eu soube que eu sei que na exegese, quando se fala 2 vezes ou 3, é para chamar atenção, isso é muito importante. meus pastores que me corrijam, mas é verdade. Então, o pastor ele citou 2 vezes. Nós não temos aqui revolucionários. Sim. Nós temos aqui pessoas obedientes, com a consciência cativa, né, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador, né? Então, antes de termos um presidente, antes de termos um governador, antes de termos um prefeito, nós temos um Rei dos Reis. Sim. Mas, voltando a essa questão aí, verdade, o que temos em nossa visão, não é, como cristãos, é o seguinte, pegando já deixa que Gaspar está falando. Deus, ele nos concede as liberdades que a nossa Constituição, em parte, está ecoando. Todas as liberdades que nós temos são amplas, certo? São amplas. As liberdades importantes que nós estamos citando, liberdade de ir e vir, liberdade de propriedade privada, o direito à vida, não é? O direito à livre expressão de consciência, o direito de reunião, reunião para culto, o exercício da profissão, não é? Etc. Esses estão entre os grandes direitos que Deus nos concede, como criaturas livres dele, tá certo? Nós, como cristãos, entendemos também que Deus, ele estabeleceu limites e esferas de ações para os seus magistrados, sejam os magistrados civis, sejam os magistrados eclesiásticos, sejam os magistrados familiares, tá certo? Essas esferas e outras esferas, essas esferas, elas devem ser respeitadas. O que nós podemos nos tocar dentro dessa situação dos decretos que estão sendo implementados pelo governo de Pernambuco e também outros governadores de outros estados, por exemplo, Pará, Piauí, Ceará, São Paulo, outros que eu não conheço, mas esses são os mais badalados, né? Não sei se na Paraíba ainda está se implementando isso. É que essas liberdades que Deus, ele nos concede, que são ecoadas em nossa Constituição, estão sendo grosseiramente atacadas com essa questão, usando como questão a pandemia do Covid-19, certo? O que cabe a nós como cristãos? Recorrer, sim, conforme a nossa lei do Brasil, mas acima de tudo a lei de Deus, para que esses abusos, eles cessem. Quando a gente está falando do 5º mandamento, e o Gaspar, ele expressou muito bem, o 5º mandamento, ele não somente tem para os deveres dos subordinados, mas também tem os deveres daqueles que são as autoridades. As autoridades, abusando dos subordinados, estão quebrando o 5º mandamento. Isso é bíblico. E quando nós... uma via de mão dupla, não é isso? Isso, é uma via de mão dupla. E quando acontece de que nós, como cristãos, estamos nos posicionando contra esse abuso, não estamos de modo nenhum ferindo o 5º mandamento da lei de Deus, que fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E esses
esse pai e mãe aí pode se aplicar muito bem a qualquer autoridade dentro do seio da família, dentro do seio eclesiástico e dentro do seio civil, político, certo? Então o que acontece? Nós de fato estamos cumprindo o 5º mandamento. Por quê? Estamos agindo com respeito e ajudando as autoridades a ficarem em sua esfera. Para os nossos ouvintes que estão participando, para entender melhor o exemplo que eu estou usando, vamos pensar, por exemplo, quando os pais de Moisés e as parteiras do povo hebreu, deliberadamente, eles não atenderam ao decreto de Faraó que dizia que as crianças deveriam ser mortas, os machos, os meninos deveriam ser mortos, entregues e mortos. Hebreus capítulo 11 diz que a atitude dos pais de Moisés foi uma atitude de fé. Uma atitude de fé, ou seja, desobedecer conscientemente à autoridade de Faraó, que decretou um decreto absurdo, abusivo, que tirava a vida alheia, que é um direito e um dom de Deus, que só Deus pode tirar, mesmo que seja por meio do Estado, mas naquele caso era abusivo, tá certo? Elas deliberadamente disseram não. Tanto a família de Moisés, pai e mãe, como também as parteiras. Da mesma forma, no Novo Testamento nós vemos o exemplo de Pedro, João, os apóstolos, que quando, pelas autoridades do Sinédrio, foram presos, foram punidos, e as autoridades do Sinédrio disseram a ele: olha, vocês vão parar de pregar esse evangelho. E eles disseram: não, importa obedecer a Deus e não aos homens. Temos exemplos claros nas Escrituras que a reação por meio de magistrados é mais do que um dever muitas vezes, certo? E aí nós chegamos na nossa esfera como cristãos brasileiros. A gente sabe que toda autoridade vem de Deus, certo? Toda autoridade vem de Deus. Romanos capítulo 13, 1 a 7. E na nossa Constituição se diz, quer queira concordar ou não, que a autoridade emana do povo. E esse povo exerce a sua autoridade por meio dos magistrados eleitos. Correto? Correto. O que é que está acontecendo? Nós temos uma autoridade que não é somente o presidente da República e os magistrados estaduais ou municipais e dos outros poderes. Mas nós temos uma autoridade em forma de papel, tinta. Essa Constituição, como cristãos, nós como cristãos devemos vê-la como autoridade. Autoridade. E nós como cristãos, quando estamos fazendo o que estamos fazendo aqui, dizendo ao governador de Pernambuco: Excelência, os seus decretos estão quebrando essa autoridade aqui. Estão desconsiderando a Carta Magna do nosso país. Mesmo com um pretexto de proteção da saúde de outrens, mas isso não pode ser em detrimento das nossas liberdades. Então os decretos que Vossa Excelência sancionou para o povo de Pernambuco são decretos que se caracterizam como estado de defesa ou estado de sítio. E o senhor não tem autoridade para isso, porque a nossa autoridade, em forma de papel, estou falando em termos civis, não permite a Vossa Excelência que isso seja feito. E como cristãos, e como brasileiros, e como pernambucanos, devemos ajudar o nosso governador e o povo de Pernambuco a, de fato, agir para que a autoridade legal de nosso país seja respeitada. Isso não é quebra de 5º mandamento. E espanta-me pastores se submeterem passivamente e aceitarem que somente
lives sejam produzidas para alimentar o seu povo. Eu não quero falar muito não, já falo muito mesmo. Eu queria que os outros colegas também pudessem falar dentro desse tema, aprofundando a situação. Pastor Adriano. Pois não, Lúcio. Talvez poderia apreciar alguns comentários que os espectadores estão deixando na live. Tem algumas coisas lá que são úteis, pode contribuir também. Certo. Saliente aí, por favor, que eu estou aqui com 8 laranjas na mão. Eu achei que tava o seu séquito estava aí para auxiliar. já saíram daqui. Eu quero aproveitar, então, enquanto vocês dão uma olhadinha nos comentários aí, dizer uma coisa. Agradeço as palavras do pastor Gaspar, que, de fato, se a gente não tem na Bíblia a expressão registrada desobediência civil, mas exemplos temos muitos. Sim. O pastor Adriano já citou o caso da parteira, Daniel, os amigos de Daniel, Pedro e João no templo. Então, eu acho que, de fato, o problema é que às vezes se enfatiza, e eu acho que o pastor Gaspar até falou isso, é uma palavra que às vezes choca, né? Quando você fala sobre desobediência civil. De fato, quando se enfatiza a obediência a Deus, a desobediência civil é uma consequência. Então, o que de fato está em primeiro lugar não é a desobediência civil, mas a obediência a Deus. O caso particular de Pedro e João no templo, e também Daniel e os amigos, eles não se preocuparam em forçar que as autoridades cumprissem o seu papel. Eles simplesmente declararam aquilo que é primeiro, a obediência ao Senhor. Então, às vezes, cria-se um pouco de beligerância na tentativa de forçar que o Estado vá para o seu lugar. Eu acho que isso escapa um pouco ao nosso escopo. Como cidadão, usando todos os meios legais, legítimos, estabelecidos, isso é possível e deve ser feito sim, especialmente quando nós buscamos justiça. Até Calvino fala sobre levar alguém para o tribunal, deve ser realmente a busca da justiça e não os interesses próprios. Isso eu acho que a gente deve manter. A gente realmente, com o sentimento de promoção da justiça, a gente deve usar todos os recursos. Mas algumas pessoas que fazem essa beligerância, não sei se elas realmente, na hora mais dramática, estarão prontas realmente para abrir mão de tudo que tem para defender aquilo que com tanta força estão fazendo. Então, eu particularmente, aqui, os meus irmãos já sabem, acho que talvez Gaspar, a gente está com pouco contato nos últimos anos, e pastor Américo, mas os de casa sabem. Caruaru, aqui, a gente não parou em momento nenhum. A recomendação para aqueles que estão indo ao culto é discrição, não tem que ficar chamando atenção, não tem que ficar fazendo barulho, não tem que... Mas as portas estão abertas, os cultos estão acontecendo, as coisas estão sendo feitas de modo controlado, e no momento que realmente chegar a uma posição mais firme e dizendo tem que abrir as portas, naquele momento a gente vai agir com aquilo ali. Mas, às vezes, fica uma... Me entenda, eu não estou contra tudo que a gente está fazendo, não. Eu estou aqui dando a cara e mostrando que realmente eu estou em favor de nossa posição de lutar por nossos direitos. Mas, às vezes, ficar provocando o Estado no sentido de querer, é como se a gente se satisfizesse em colocar a mão na cabeça dele e empurrar ele de volta para a sua cadeira. Eu, sinceramente, acho que nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados à obediência ao Senhor, e a desobediência ao Estado é uma consequência direta disso. Obrigado, pastor Adriano. Agora, uma questão que, até com a deputada que estava conosco, né, nessa live, ela deixou, eu achei muito interessante, foi a questão de muitos pastores, né, ficarem satisfeitos com a transmissão online só, porque não tinha saído no outro decreto, eles serem contemplados com isso, né? Eles deveriam, então, não mais sair. Esse rodízio proibiu aí em Pernambuco toda essa situação. Só que fizeram aí uma outra live, não é? Com
com pastores de outras determinadas denominações, alguns bispos, apóstolos, Até para, político, para pastor que, e político. então, para que até o governador pudesse rever o seu decreto, né? E aí ele disse, não, eu vou ver agora sexta-feira, eu vou rever. E aí depois incluiu a permissão, não é, de alguns pastores se locomoverem com os seus aparelhos, né? Com o seu celular, com tudo, para culto e etc. Então isso é horrível. É como Rapaz, se nós eu tenho tivéssemos uma suspeita. casa. Mas se interrompendo, Então, um pouquinho para não sair desse ponto, eu tenho suspeita, se tudo aquilo não foi. Eu assisti isso aí, o pastor Adriano também já mencionou. Eu tenho suspeita, se tudo aquilo não foi parte da propaganda do governo. Então, porque Eu tenho assim, realmente muita suspeita. verdade, Ou seja, mesmo. apresenta o bicho papão, esses supostos representantes que não representam nem o povo, nem os cristãos, vão lá e fazem aquela barganha que parece que está defendendo o povo e os cristãos, e aí o governo vai lá e cede aquilo. Para mim, foi tudo teatro, parte da propaganda do governo, para fazer exatamente como foi feito. Então, mas a questão que eu quero frisar Então, só rapidinho, Madson, só para o pensamento. É como se você tem a sua casa e diz ao governador, por favor, me deixe dormir no terraço. Por favor, me deixe dormir no terraço, mas a casa é minha. Então, a nossa liberdade, de fato, né, em Pernambuco, aí foi cerceada, foi tomada, e as pessoas foram pedir migalhas com relação ao culto, ficaram satisfeitos em transmitir culto em celular. Né? Isso aí foi, que coisa boa o governador fez. Isso não é correto, isso passou por cima da Constituição e outras coisas, mas sem ouvir as grandes lideranças e sem consultar também os religiosos, né? Pastor Gaspar. Então, primeiramente é o seguinte, quem são? Nós, pelo menos dentro da tradição evangélica, que são representantes de. Não há. Né? Pelo menos dentro das igrejas reformadas, nós nos pronunciamos em termos de concílio. Então, a voz que está falada aqui, nesse grupo, é a voz individual, não é a voz da igreja. Isso é verdade. Então, quando aquele grupo de pastores sai, né, e vão lá pedir, né, a autorização para exercer o próprio direito, eles não estão representando o segmento evangélico, por exemplo. Eles não representam. Entendeu? Não de maneira nenhuma. Outra coisa, Lúcio, nós estamos esquecendo que os nossos governantes, eles são raposas, eles são espertos. Né? Eles vão convidar exatamente aqueles que estariam apoiando as ações do governo. Eles não chamariam aqueles que são contrários. Eles sabem, na ponta dos dedos, quem são aqueles que estão ao lado do governo. Eles sabem que eles encontram nesses lugares currais eleitorais. Eles sabem disso, entendeu? Como é que dentro da Assembleia Legislativa, diversos deputados que se dizem religiosos, entendeu? Se alinham ao governo quando as suas liberdades são retiradas. Por que isso? Porque eles estão visando um outro reino, o reino terreno. Que reino é esse? É o reino dos votos, o reino de apoiar o Estado, entendeu? O reino de galgar funções políticas, de ser nomeados. A gente não pode minimizar que na esfera política a barganha é muito grande. E aqui, nesse caso, aqui nessa reunião virtual, nesse bate-papo virtual, não há essa barganha. Nós não estamos pedindo... Então, Madson, quando se levanta essa questão, nós temos que estar ciente também de certos pressupostos dos nossos governantes. Veja, eu citei aqui os 2 documentos. O decreto de ontem, foi liberado ontem, tá? E o plano de flexibilização. No decreto de ontem, as atividades permitidas, as atividades de culto são permitidas lá no artigo 37 e continua no formato anterior. Não, vocês podem exercer o culto de vocês, os pastores podem se deslocar para os lugares de culto, missas e reuniões religiosas, e de lá eles anunciarem online os seus cultos. Peraí. Quer dizer, eu posso ter 500 pessoas dentro de um shopping, mas eu não posso ter 50 dentro de uma igreja, dentro de um estabelecimento para culto público? Né? Eu posso ter uma aglomeração na rua, nas ruas do comércio, mas eu não posso ter dentro de uma missa? Quer dizer, observe que a questão não foi simplesmente tão simples. O nome de atividades religiosas, né? Esse nome foi retirado do plano de flexibilização. Como é que pode isso? Quer dizer, o governador, com a sua equipe, associado aí com deputados que deveriam estar atentos
a sanha autoritária, nem sequer mencionou atividades religiosas dentro do plano de flexibilização. Nem isso, Lúcio. Dizer, não, vamos liberar, vocês fazem, administrem aí. Não há problema, o domingo é o dia do Senhor, ok, nós como cristãos reformados adotamos isso, não tem problema não. Igrejas que tenham muitas pessoas que não caibam dentro daquele protocolo, divide, faz mais cultos durante o dia, não tem problema não, estamos naquele dia para isso mesmo. Mas nem sequer foi mencionado a atividade religiosa, nem isso, dentro do plano. São 15 setores. Eu estou aqui, ouçam, me permitam. Primeiro setor, protocolo específico. 15 setores deverão seguir protocolos específicos de funcionamento. Agropecuária, primeiro, varejo, eu vou dizer por ordem, varejo, aí terceiro, shopping centers, centros comerciais, praça de alimentação, quarto, construção civil, quinto, indústria, sexto, serviço de escritório, sete, serviço de alimentação, bares, restaurantes, lanchonetes, oito, serviços de hotelarias e similares, 9, eventos, isso é muito vago, 10, salões de beleza e serviços de estética, 11, museus, cinemas e teatros, 12, academias de ginásticas e similares, 13, eventos esportivos, 14, serviços médicos, odontológicos e veterinário, 15, serviço de transporte. 15 setores. Cadê a atividade religiosa? Eventos? Evento é muito vago. Nós não podemos permitir que os nossos agentes políticos, subjetivamente, o que é que pode ou não. Entendeu? Então, assim, nós fomos usurpados. Usurparam aquilo que já era nosso. E nós, aí como o Adriano apresentou, há uma autoridade de papel, né? Uma autoridade, que é a Constituição, que está sendo burlada, está sendo tripudiada, né? Estão pisoteando. Se o governador, no nosso estado, não obedece à Constituição, por que nós devemos obedecer aos seus decretos? Qual é a razão? Eu vi alguém comentando que o STF liberou. Leis injustas não devem ser cumpridas. A Carta Magna não foi revogada. A Constituição não foi revogada. Ela não foi jogada na lata do lixo, ainda que o nosso STF esteja fazendo isso, ainda que nossos governantes estejam fazendo isso. Mas a nossa Constituição continua valendo. As interpretações esdrúxulas que o nosso STF possa oferecer, elas de nada valem, entendeu? Porque tais interpretações ferem direitos mais basilares. Verdade. Direitos. Nós não precisamos de Hermes, entendeu? Nós não precisamos de uma divindade Hermes que venha interpretar para nós quais são os nossos direitos na nossa consciência. Eles são dados na história. Por que nós temos que abrir mão disso? Então, nós não queremos pedir permissão, né? Nós queremos que o direito seja respeitado, só isso, apenas isso. Agora, pastor Não pense, Jadson, Lúcio, que os nossos governantes não são raposas, eles são raposas. Minha. Tem nada a ver com os colegas aqui. Na próxima eleição, Madison, eu estarei ciente disso. Verdade. Né? Os deputados que eu votei aqui, entendeu? Não terão mais o meu voto, entendeu? Não terão de forma alguma, porque eles se calam. Se calam quando direitos mais básicos da população estão sendo roubados, entendeu? Verdade. Então, nós precisamos, sim, de ter voz, tá bom? Tem também conosco o pastor Jadson, né? Ele é pastor da igreja cristã, pentecostal, e ele, como foi a sua igreja? Como a sua igreja está reagindo a essa situação, pastor Jadson? Como vocês estão encarando todo esse processo aí? Veja só, Madison, antes eu queria só fazer uma pequena alusão aqui a um dizer de Gaspar uma vez, que Gaspar foi pregar na nossa igreja. Licença aqui. Sim. Gaspar foi pregar na nossa conferência, ele disse assim: há um reformado entre os pentecostais, né? Saúl está entre os profetas. Lembrei desse fato. Não sei se você lembra, Gaspar. Agora está aqui eu, Gaspar, entre os reformados. Gente, veja só, eu tive que emitir documentos para o pessoal ir para a igreja fazer as lives. Eu emiti 6 declarações, auxiliar de serviços religiosos. Eu não precisava emitir declaração para mim, porque ando com o CNPJ na mão, tinha que estar com o CNPJ, os documentos, enfim, todas as documentações para poder ir para a igreja fazer as transmissões. Mesmo sendo igreja pentecostal,
a gente procura ter um segmento mais bíblico das coisas. Eu não uso expressões como culto online, essas coisas não. A gente vai lá, leva a palavra para os irmãos poderem ser edificados. E a gente entende que isso é uma questão muito séria para nós. Foi difícil, está sendo difícil, porque já vão 3 meses sem poder entregar a ceia aos irmãos, ministrar a Santa Ceia aos irmãos, sem poder dar uma assistência mais próxima aos irmãos. E a gente começou a entender essa questão da desobediência, não da desobediência civil, aliás, mas de não aceitar as condições que o governo tem colocado sobre nós, visto que a gente percebe claramente que a intenção dele é justamente essa. A gente percebe que o governo ele já não coloca nos decretos isso e isso, porque se a gente deu o primeiro grito lá, digamos assim, foi dado o primeiro grito porque ele não colocou, pelo menos, o trabalho dos pastores como essencial, então, agora ele fez de novo, como menino birrento, né? Desculpa a expressão, a gente é de Pernambuco, pernambucano tem essas coisas meio assim, pouca polidez às vezes nas palavras, mas assim, a gente precisa entender que ele provocou novamente nesse decreto. É uma provocação, e Lúcio Manuel falou um pouco aí, a ideia que ele passou, que a gente tem que ter esse cuidado, esse manejo. Ele nos provocou, e a coisa é direta, concordo assim, nas questões que foram colocadas, no sentido de que não estamos aqui incentivando revolução e nem somos desobedientes civis, porque a lei é injusta, é anticonstitucional. Infelizmente, eu no meio de uma denominação do qual não estou aqui representando ela, mas eu escuto o dizer dos pastores e dos membros, que já é uma coisa meio que dominada, assim, não, vamos obedecer às autoridades, Romanos 13, aqueles textos todos usados de forma, digamos assim, eu chamo até de forma muito simplista e até desrespeitosa para com a autoridade suprema do Senhor, e a gente, na verdade, chegou ao ponto de entender que não dava mais para ficar murmurando na internet, não dá mais para estar murmurando entre os irmãos, não dá mais para estar atrás de uma câmera falando questões que devem ser ditas tete a tete. Precisamos de entender que é um direito nosso, não precisamos de reclamar, como o Madison colocou, perguntar ao governador se eu posso deitar na minha cama, perguntar a ele se eu posso colocar 3 pessoas ou 4 no meu carro, e ao mesmo ponto que ele dispõe um transporte público para entrar 50 pessoas, eu não entendo que lógica é essa. Então a gente percebe nas nuances que de uma coisa a gente sabe disso, né? Desde a queda, a semente de Caim e a semente de Jesus Cristo brigam. E a gente sabe que não dá para a gente fugir dessa verdade. Essa é a verdadeira batalha espiritual. E hoje a gente está nessa situação, uma situação que parece-nos que está sendo projetada, arquitetada para infiltrar o laicismo do doutor, do excelentíssimo senhor Paulo Câmara e a senhora Luciana, né, que são realmente representantes dessas ideias. Nós queremos agradecer ao pastor Jadson por sua palavra e também ao pastor Américo. Ele deu a sua contribuição, ele teve que sair, ficou a sua esposa aqui conosco. Então nós estamos assim. Chegou o Luiz Fernando, né, que a gente combinou terminar só quando o moderador voltasse para poder terminar. E ele chegou agora. Gente, veja bem. E o Wendel chegou agora, o pastor Wendel. Wendel? O que acontece? Opa, Wendel, seja bem-vindo, pastor Wendel. Uma alegria tê-lo aqui. Igualmente, obrigado. Gente, é o seguinte, vamos, a gente já está um bom tempo de live aí, já estamos perdendo nossa audiência, mas isso vai ficar registrado, tá bom? No nosso canal Fórum PE Livre. Eu peço que vocês divulguem, aqueles que estão assistindo, que não fizeram ainda sua inscrição, possam ir lá no canal do YouTube Fórum PE Livre. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo. Nessa semana, possivelmente, nós teremos uma live com o Dr. Blancar Torres. Ele é uma autoridade na área de pneumatologia e nós trataremos a questão sobre que há um tratamento que mostra eficácia em relação a outros tratamentos
e ele, como autoridade na área médica, ele vai nos orientar isso, tá certo? E é importante você participar também dessa live. Possivelmente na quinta-feira, ele ficou de confirmar conosco na quarta, mas na quinta-feira possivelmente estaremos juntos conosco numa segunda live. Vejam só, continuando o nosso tema aqui, o que me deixou mais estranho, com mais estranheza, foi o fato de que os cristãos e os seus líderes religiosos é que deixaram o governador declarar o que é atividade essencial para eles, certo? E é estranho de que um magistrado federal, no caso o presidente da República, ele fosse o homem que declarasse num decreto, antes de mais nada, de que atividades religiosas de qualquer natureza fazem parte das atividades essenciais para o povo brasileiro nesse período de Covid. Um magistrado civil que é cristão, tá certo? Mas que faz isso como magistrado, declara em um decreto 10.282, né, no seu inciso de número 39, está aqui escrito: atividades religiosas de qualquer natureza obedecidas às determinações do Ministério da Saúde são atividades essenciais. O governador do estado de Pernambuco e de outros estados chegam e não contempla no seu decreto estadual isto. E aqueles que são os cristãos e os religiosos se calam. Será que nós vamos deixar que um estado secularista e até anticristão, representado em nosso governador de Pernambuco, que é do Partido Socialista Brasileiro, seja aquele que vai dizer a nós se o culto é essencial? Porque veja só, para nós cristãos, nós entendemos que a nossa atividade religiosa, especialmente o culto, é mais importante do que o mercado. É mais importante do que uma farmácia. É mais importante do que uma UPA. Porque se eu estou com fome, o governador diz: é essencial a atividade de mercados. Eu posso ir no Walmart, eu posso ir no Extra, eu posso ir na feira lá de Cavaleiro, né, e comprar comida. Eu posso ir nas redes de farmácia de Pernambuco e ficar colado com outras pessoas na fila. E posso ir para um UPA cheio de gente. Mas eu não posso ir para uma igreja. Porque essas outras coisas são essenciais. Igreja, olhe cristãos, igrejas não são essenciais. Culto não é essencial. Onde é que nós estamos como cristãos? Como cristãos, nós não estamos fazendo nosso papel de reis, de profetas, para sermos consciência do Estado, para chegarmos para o nosso governador com todo respeito a ele e dizer a ele: Excelência, atividades religiosas é atividade essencial para um povo. E para nós cristãos, é mais essencial do que qualquer outra atividade. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como cristãos, nós devemos expressar e dar testemunho daquilo que as Escrituras dizem. Mas veja bem, a atitude desses líderes religiosos e dos cristãos que atenderam passivamente ao decreto do governador e aos decretos que estão sendo implementados, que nos privam das reuniões de culto, estão dizendo a todo o povo pernambucano, a toda a sociedade secularizada pernambucana, que para nós cristãos, o nosso culto a Deus e as nossas reuniões para adoração ao Senhor não são essenciais. Nós nos limitamos a lives, nós nos limitamos a reuniões virtuais. Veja bem o testemunho que nós, cristãos pernambucanos, podemos estar dando para o nosso povo. O nosso povo. Sendo assim, o que o povo de Pernambuco deve pensar e os cristãos de Pernambuco devem pensar é sobre o seu testemunho de aceitar que um Estado secularista e de um partido anticristão
está dizendo aos cristãos: o seu momento de adoração não é atividade essencial, contrariando um decreto do nosso presidente da República e a Constituição, que está até acima desse decreto. Está até acima desse decreto. E contrariando a nossa Constituição, que está acima de qualquer Constituição desta terra, a palavra de Deus. Então nós devemos mobilizar os corações e mentes dos cristãos. E deixando claro, Deixando claro, a nossa ação aqui, nesse fórum, não é chegar e usar a nossa mão para que limitemos o governo do Estado, o governo executivo do Estado, ao seu limite, com força. Não. Nós estamos usando a força que nos é devida, a Constituição. Nós estamos, de fato, dizendo ao governador: governador, respeite isso aqui. Porque o desrespeito a isso aqui é crime para magistrados. E nós queremos que o senhor respeite a autoridade, que é Deus em primeiro lugar, que lhe colocou no poder, e o documento que é a autoridade que Vossa Excelência fez voto para respeitá-la. Então é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. E precisamos fazer. Com todo o respeito. Vitor tá caladinho aí, não falou nada, Vitor. Consegue falar, Vitor? Porque ele tá com problema de configuração do som do microfone dele, o Vitor. Porque quando entra logo assim no Google Meet, tem que logo configurar. Não sei se ele está conseguindo falar. Tem que clicar no microfone vermelho, Vitor, se quiser falar. Boa noite, estão ouvindo? Agora estamos ouvindo. Cheguei um pouco tarde, né? Já estava aqui presente, mas estava com problema de configuração aqui. Seja bem-vindo. Aí resolvi o da câmera e depois sobrou o microfone. Bom, mas eu peguei o que os irmãos discutiram, realmente pontos muito importantes. Tem uma tendência de nós cristãos cairmos nesse ponto de passividade, acharmos que é errado, estamos lutando contra as autoridades, mas na verdade o pastor Adriano falou muito bem, o pastor Gaspar também. A autoridade não está nos homens em si, né, no nosso sistema, mas a autoridade está nas leis. Sim. Então, nós não estamos lutando contra a autoridade. Nós estamos, pelo contrário, lutando para que a autoridade seja corretamente aplicada. Nossos direitos sejam observados. Então, estamos vivenciando muitos absurdos. Claramente, onde um decreto pode contrariar a Constituição do país, um decreto de um governador pode contrariar um decreto do presidente da República. E o STF, né, que deveria salvaguardar a Constituição, na verdade está dando aval a governadores e prefeitos de que eles podem, na verdade, legislar, né, sobre os estados e municípios deles, e que o presidente, na verdade, ficou de mãos atadas, né? Então, infelizmente, nós vemos que o próprio judiciário está participando disso. E, infelizmente, como o pastor Adriano também salientou, aquela frase célebre, né, de Rui Barbosa, esse é talvez a pior das ditaduras, porque sem judiciário, se é o judiciário que está tomando parte disso, então nós vamos recorrer a quem? Né? Eles são as autoridades competentes para julgar os abusos. E se eles próprios estão abusando, né, da autoridade, então nós estamos numa situação bastante difícil. Isso. Eu não sei como os irmãos estão vendo a questão do horário. Já são 21h22. E eu espero que essa nossa experiência se repita e nós possamos assim acrescentar mais temas. Eu mesmo queria que nós tivéssemos uma live dentro do Fórum Pernambuco Livre com representantes da área comercial, com empresários. Se vocês conhecem pessoas dessa área, por favor, nos indique, fale de nós, porque nós queremos tratar o impacto desses decretos para o povo pernambucano, para você também, vendedor de rua,
né, que você está aí sem poder exercer a sua função, seu trabalho, seu ganha-pão. Algo que é de fato uma ditadura se implantando. E é algo que a gente deve prestar muita atenção, porque vejam bem, nós não somos meninos, né? Nós já estudamos um pouquinho algumas áreas, além da área de teologia, e nós sabemos muito bem como se faz ações de engenharia social. Uma das ações mais tarimbadas dentro daqueles que são engenheiros sociais é você fazer aquela estratégia do aperta e afrouxa, não é? O que é que acontece? Você decreta uma certa lei, um certo decreto que implanta, por exemplo, certas limitações. Tudo bem, aí você fez, por exemplo, os decretos anteriores a este atual, tá? Aí testa o povo aceita isso. Aí você nota e faz como um balão de ensaio esse decreto que cerceia algumas liberdades, para implementar algo mais pesado. Exemplo, um lockdown. Pum, você apertou mais ainda. Ok? Depois, continua o teste para saber a paciência da população, dos co-magistrados, e depois afrouxa de novo, pô, o atual decreto. O que acontece? A sociedade inteira vai começar a pensar, rapaz, estava muito pior, agora está relaxado. E começar a aceitar tais abusos de autoridade. Então nós devemos gritar logo, com respeito, mas gritar, olha, governador, por favor, a gente está aqui ciente, né? Ciente do que está acontecendo. É essa a nossa intenção. Nós queremos, com o Fórum PE Pernambuco, dizer ao governador de Pernambuco, aos magistrados que estão junto com ele, implementando, seja por omissão ou por ação, essas ações que cerceiam as liberdades individuais do povo de Pernambuco, que nós precisamos sim reagir e estamos reagindo para que essas coisas mudem. E como somos cristãos que estamos fazendo, existe uma ala de cristãos individuais, porque eu estou falando aqui como um indivíduo, como eu repito, todos os colegas aqui já repetiram. Não estamos falando como com mandato de nossa denominação. Estamos falando como homens individuais e representantes de nossas famílias. Nós estamos dizendo, isso não é certo. Deus não está se agradando disso, governador. E vocês, pernambucanos, devem reagir contra esses abusos. Reajam antes que seja pior. Antes que cheguemos a um ponto mais crítico. Não subestime a ação de governantes que, talvez com boa intenção ou não, eu não entro nesse mérito, mas ao fato eu me limito, estão quebrando a lei a lei magna, né? A lei máxima de da nossa federação, da nossa república. E nós precisamos ajudar e ser consciência desse nosso governador e dos demais magistrados. Gente, a palavra está aberta. Ô, pastor Adriano, boa noite. Boa noite, o meu querido Wendel. É o seguinte, é ser breve. Eu me lembro que uma certa vez, o nosso presidente ele disse assim, eu acho que foi mais ou menos assim, não literalmente, mas foi assim, cada vez mais Brasília menos. Ou seja, descentralizar o poder. Certo. Esse é um ponto. Sim. Ou seja, por causa da atitude errada dos nossos governantes, a gente não pode perder o princípio, né, de descentralização do poder. Uhum. Tá bom? A aplicação tem sido errada, mas o princípio, ao meu ver, é correto. Sim, sim. Esse é um ponto. Isso, a gente não pode tomar o Brasil como se fosse uma Bélgica, uma Itália. São países comparados ao nosso, Bélgica, Itália, dá para Recife, dá para Alagoas, são minúsculos. Sim. Então, cada estado deveria ter um procedimento. Eles usaram uma regra geral. Certo? Se for usada a regra geral para proibir, por que essa mesma regra não tem que ser usada agora para liberar? Por exemplo, Brasília já liberou
A gente está com um documento aqui da Associação ARCAP, a gente vai entrar amanhã ou quarta, pedindo revisão desse documento aí do governador, mostrando que Brasília já liberou, Goiás já liberou, outros estados já liberaram o serviço essencial de igreja. A gente vai pedir revisão disso aí para que ele seja incluído de pronto imediato a liberação dos cultos. Com todas as precauções, esse é um ponto que deve ser... Na verdade, Wendel, só dizer, a Constituição já liberou, né? Essas outras coisas são complementos para mostrar, no caso, de modo factual ao nosso governador, que sabe disso, que até mesmo Brasília, como o governador de Brasília, né, do Distrito Federal, é ideologicamente ligado ao nosso governador de Pernambuco, né? Mas, ou seja, a liberação já é constitucional, já tem decreto e tudo sobre isso. Então, eu acho que isso é uma boa iniciativa, a gente tem que fazer isso, né? Como cidadãos, como crentes, participantes de igreja, criar movimentos, criar associações, para a gente ficar sempre atento para essas usurpações. Foi o que você falou, isso foi um teste, e o teste foi aprovado. Isso. Aprovado. Isso. Aprovado. Isso. Abriu precedente. Isso. Então a gente agora tem que ficar atentos mais do que nunca. Isso. Para frear essas novas ondas que, ao meu ver, vão chegar com mais força no futuro. Sim, verdade. Verdade. Entendeu? Claramente tá isso. Aí, os movimentos aí, chamados pró-democracia, acabando com a nação e jogando a culpa na democracia. Sim. Aquilo que eles faziam em 64, tentaram fazer em 64, estão tentando fazer agora de novo. Sim. Então, assim, no final das contas, pode ter certeza disso. Eu escutei de um amigo que trabalha nessa área bem com os deputados, de um certo estado, dizendo o seguinte, que muitos governadores estão com raivas, o aperto dele, e aí não tem como eu provar, né, porque não tem um documento nem nada, mas assim, o que se comenta nessas reuniões de governadores é que a raiva deles em apertar a não liberação de igrejas é contra as igrejas neopentecostais que elegeram o nosso presidente. Entendo. É como se fosse uma retaliação que eles estão fazendo. Não tem como provar, mas é o que se comenta aí nos bastidores, entendeu? É por conta disso, dessa retaliação. Entendo. Ô, pastor Adriano, já estamos chegando assim ao final, né? Já são 9h30. Certo. Mas eu queria ouvir o irmão Ademir, qual a impressão que ele teve dessa live também, se ele puder falar. O presbítero Ademir, eu só estou vendo a foto e ele está conosco. O que é que ele achou? O que é que ele... Se gostou, se não gostou, quer dar uma palavra sobre essa questão também, né? Certo. Será que ele saiu e deixou só o telefone? Alô, Ademir! Planeta Terra! Ficou só a foto. Foi, Ademir foi dormir. Ok. Então. Tá com o senhor, pastor. Bem, gente, o que acontece é o seguinte, nós queremos agradecer a presença de todos. O alvo, não é? Parece que nós atendemos. Estamos precisando que o povo de Pernambuco reaja de modo semelhante, com ações individuais. Gaspar, ele teve que sair, eu acredito, né? Então, foi isso. Então, eu acredito que, como indivíduo, nós precisamos também falar ao nosso povo que as próximas eleições vêm aí. E o que nós estamos provando nos decretos que estão sendo implementados em Recife e no apoio dado pelos prefeitos, especialmente da região metropolitana do Recife, que se serviram, não é? Ou se deixaram ser usados como instrumentos do decreto do lockdown e deste atual decreto, que essas eleições mostrarão a esses magistrados, prefeitos, vereadores, as consequências e a interpretação do povo pernambucano para as eleições municipais dos municípios que estão seguindo o governador, da aprovação desses decretos abusivos.
O que eu digo é que eu como cidadão, repetindo, nós não estamos aqui como entes eclesiásticos, mas como cidadãos. Eu lembrarei do lockdown na próxima eleição, se estiver em Pernambuco, para votar. Certo? Eu lembrarei do lockdown. Eu acho que nós devemos, de fato, ajudar os nossos governantes que estão no poder por meio do voto, de que eles devem temer a Deus e manter-se dentro dos limites constitucionais para o bem do estado de Pernambuco, para o bem dos municípios e para o bem da carreira política deles. Porque se há coisa que um político teme, não é o Covid-19 somente, mas é perder voto. E os cristãos devem entender muito bem isso. Porque Deus, todo o poder emana de Deus. Mas essa lei aqui, a Constituição, diz que Deus usa o povo para delegar poder aos magistrados. Então, desse modo, o nosso voto deve ser do Senhor. Como toda a nossa vida é do Senhor, o nosso voto é do Senhor. E todo magistrado que depende do voto e que trata Deus como algo não essencial, ou culto a Deus como algo não essencial, não pode, não deve receber votos de cristãos, porque o nosso voto é do Senhor. E aqueles que dão algum valor à religião, alguma afetividade religiosa, independentemente sejam cristãos ou não, mas que sabem o valor da sua religião, da mesma forma deve fazer sentir as autoridades que dependem de voto que eles devem respeitar essa lei, essa autoridade de papel, ok? Então, nosso apelo aos pernambucanos conscientes, cristãos ou não cristãos, esse debate que nós tivemos de decretos estaduais versus liberdades individuais, deve ser algo que deve estar em nosso ouvido, nossa mente, nosso coração, porque não estamos tratando de um momento só, de uma pandemia, mas de um verdadeiro engenho social ou engenharia social que estará testando o povo de nosso estado. Por isso que você deve tomar muito cuidado e dizer: não, governador, não passe seus limites, mantenha-se na lei. E isso não é quebra de quinto mandamento. Colegas, vocês estão com a palavra. Eu não sei se a gente vai se despedir individualmente. Agradecer, né? Essa live foi muito edificante, muito boa. Espero que tenha servido para ajudar todos. Quero aproveitar e agradecer e também dizer aos nossos telespectadores que dessa vez a gente não usou nenhuma pergunta que foi usada no chat, mas que na próxima nós nos organizaremos melhor para também fazer as perguntas do chat. E desde já convidar para a próxima que fique atento ao canal, que nós estaremos fazendo mais lives para esclarecer cada vez mais ao povo pernambucano o que realmente está acontecendo em nosso estado. E aos demais participantes eu quero desejar uma boa noite. Boa noite a todos, irmão. Ok. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos também. Eu quero agradecer também. Opa. Pode falar, Vitor. Pode falar. Quero agradecer a oportunidade e também aqueles que nos assistiram. Espero que tenha sido tão edificante para vocês quanto foi para mim. E quero encorajar os irmãos com essa iniciativa, que possam seguir adiante. É uma obra muito importante. Eu quero pedir a vocês que estão nos acompanhando pela internet que façam um pequeno vídeo e envie para o e-mail forumpelivre@gmail.com, explicando como esses decretos, especialmente o momento do lockdown, afetou diretamente as suas liberdades individuais. Você que não pôde enterrar o seu ente querido, você que não pode vender mais o seu milho na rua, você que não pode mais cultuar,
Você que não pode, de modo livre, chegar e estar no seu trabalho porque perdeu o seu emprego. Você que é empresário e que não pode, assim, abrir a sua loja, certo? Faça um pequeno vídeo e encaminhe para nós. O endereço do nosso e-mail é forumpelivre@gmail.com. Eu quero, nessa live também, encerrar com os nossos sentimentos de pesar à família de Reinaldo Lira, meu tio. Esse meu tio, um idoso, ele, por causa do confinamento imposto pelas autoridades de Pernambuco, ele, como idoso, estava obedecendo esse confinamento e entrou em uma depressão profunda. E juntou-se a outras doenças e hoje faleceu. Nossas condolências à família Lira, e isso mostra uma das consequências, claro, não estou botando a culpa ao governador, mas uma das consequências emocionais desses decretos e do lockdown passado. Não é só um caso, são vários casos. O medo que está sendo propagado por meio de mídias sociais do Covid, decretos que prendem pessoas em suas casas ou limitam o andar, estão trazendo males inumeráveis. E nós não podemos aceitar tais coisas. O homem foi criado livre por Deus. Deus nos garante uma criação livre. Deus, quando nós nos lançamos na prisão de Satanás e do pecado, por meio do nosso primeiro pecado, lá no Éden, ele providenciou liberdade no seu Filho Jesus Cristo. Então nós não podemos, assim, como cristãos, nos deixar ser presos, termos as nossas liberdades tiradas de nós, por nada. Devemos tomar todos os cuidados necessários de saúde, existe um risco sim, mas devemos respeitar as liberdades que Deus nos concedeu e que a nossa Constituição ecoa. Então, que Deus abençoe todos vocês que participaram dessa live. É uma alegria. Se Deus quiser, na quinta-feira nós nos encontraremos com o Dr. Blancar Torres aqui. Vai ser um bate-papo muito legal, tá bom? Deus abençoe vocês, meus queridos. Um abraço, colegas. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.